pertencem ao povo, que desrespeitam, que elaboram leis injustas, que apenas os favorecem, que esmagam os menos afortunados, utilizando-se de medidas especiais, de exceção que os anulam, que exigem submissão das massas para que consigam o que lhe pertence de direito, produzindo lixo moral e os desconcertos psicológicos, psíquicos e espirituais. Em cima dessa leitura, perguntar para o querido amigo Vaninho, o que acontece, Vaninho? Se eu acredito que seja aí mesmo, várias possibilidades, mas qual é a responsabilidade de um político, de uma pessoa pública que burla, que criam leis para se favorecer, depois que partem do plano espiritual? O que acontece com um ser desse? Vaninho, por favor. Meus queridos irmãos, que Jesus continue a nos abençoar. Claro que eu não gostaria de estar no pelo deles, não mesmo, na linguagem simples e curta. Porque para onde nós formos, meus irmãos, nós levaremos o nosso céu e o nosso inferno. Se nós estivermos em paz com a nossa consciência, céu em qualquer lugar que tiver no universo. Nós tivermos um remorso, o inferno segue conosco, porque são estados da alma. Dentro desse diapasão, o que nos trouxe aqui hoje, o que nos move a nossa proposição hoje, é que nós estamos vivendo dias de muita violência. A mídia enfoca isso em todos os canais. Pasmem, esta semana eu vi notícias de violência em canais que se dizem religiosos. A coisa está extrapolando. Que está dando ibope, né? Então a gente vai colocar. Tem um, inclusive, que se diz muito religioso. E a violência nesse canal de televisão é 24 horas. Porque o seu detentor acha ele que ele tem a solução do problema. Só que ele cobra 10% por cabeça. Né? Muito interessante, realmente. Né? Mas a nossa proposição vai um pouquinho mais fundo. Nós queremos saber onde é que está a gênese desse problema. Onde é que nasce isso tudo? Porque o que nós estamos vendo é uma consequência. É um efeito realmente de algo muito mais profundo. E a gente tem que trabalhar isso, né? Esta é uma indignação nossa, na realidade, mas que não pode ficar em casa. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, o que é que você tem? Você está indignado? Eu estou indignado. Aí a pessoa diz, mas o que é que você está fazendo para vencer a indignação? Não, eu estou indignado, eu sou indignado. E ele não faz nada. Ele é um indignado de pijama. Ele fica em casa. Então, se você quer resolver encrenca, você vai ter que sair à luta, vai ter que dar a cara para bater. Irmão, não faz sentido, porque Jesus, aquilo que pregou, fez. Entendeu? Foi o único que, na realidade, aquilo que pregou, fez. É muito fácil filosofar sobre essas coisas. Eu quero ver na prática se funciona. E muitas vezes, né, como acontecia com o apóstolo Paulo, a gente, quando termina aqui uma exposição, às vezes até somos aplaudidos, por educação, né? Mas o apóstolo Paulo, quando terminava as suas prédicas, ele recebia pedradas. Uma beleza, né? Então, mas foi até o fim. Foi até o fim, foi ao sacrifício e foi um indignado ativo. Ele também era um indignado, obviamente, com essa situação, né? O que nos trouxe aqui hoje é trabalhar essa sociedade de acelerados, de desequilibrados, e o sentimento contrário à lei de amor, de caridade que o nosso Altino tão bem falou, né? Na realidade, as lições profundas de Jesus nos remetem sobremaneira ao amor e à caridade. Sem isso, a gente não vai realmente a lugar nenhum. Foi perguntado, o nosso codificador perguntou aos benfeitores espirituais, na questão 796 de O Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, se a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade.
Esta pergunta foi feita em 1857, em Paris, na capital da França, uma sociedade avançada, intelectualizada, né? E os benfeitores dizem o seguinte: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Veja, já trabalhando o efeito, não a causa, né? Não há senão a educação para reformar os homens. Mas de que educação nós estamos falando? A educação formal fracassou, né? Nós estamos sabendo, não está adiantando. Tem que ser um outro tipo de educação, uma coisa realmente mais profunda. Então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. A gente vai ver de que se trata essa educação, né? E aqui tem um artigo interessante de um companheiro lá de São Paulo, que diz assim: sempre que a violência atinge pelo grau de brutalidade o patamar da demência, como está acontecendo agora, como no assassinato do jornalista Tim Lopes, enquanto estão matando assim os Beto Bellini, os Vanin, ninguém liga. É gente assim sem importância. Mas quando matam alguém já de nível de importância, esse jornalista era um jornalista investigativo, né? Ele tinha uma importância muito grande e ele foi assassinado, foi realmente desestruturado, fizeram horrores com essa criatura, né? Entidades de defesa da cidadania clamam pela instituição de leis penais mais severas. Será que isso resolve? Mas nós vimos aqui que os benfeitores disseram que não vai resolver. Mas a gente ainda está trabalhando isso nesse momento, né? Supõe que a escalada do crime ocorre porque a legislação seria indulgente com os marginais. Bobagem, pura bobagem. Trata-se de noção equivocada. Se a aplicação de punições mais rigorosa inibisse a atividade delituosa, a criminalidade teria experimentado os seus últimos dias na Idade Média. A ponto de Mahatma Gandhi, a grande alma, dizer: se nós continuarmos olho por olho, dente por dente, isso aqui vai ser uma sociedade de cego. E assim vai. A gente não se perdoa, ninguém para com essa encrenca. À época, lá na Idade Média, decepavam-se as mãos dos larápios, os homicidas eram atirados vivos às fogueiras ou enforcados. E adiantou? Altino acabou de dizer por quê. A gente vai e a gente volta. Mas a gente é que nem lá no sul tem um ditado interessante, né? A raposa perde o pelo, mas não perde o vício. Interessante, porque a gente vai, recebe uma nova oportunidade e vem para ser testado, né, ser aprovado, e a gente continua na verdade, a gente não muda, né? O Moacir Franco canta isso. Ah, meu bem, eu mudei, mas por dentro eu não mudo, né? A essência não se modifica, e aí não tem jeito, né? E o que dizer da pena de morte nos Estados Unidos? Será que resolve também? Vamos mandar esse pessoal. Aí manda tudo para o mundo espiritual. Adianta alguma coisa, né? Um companheiro há pouco tempo aqui na 15ª SDP, é isso? SDP. Estava desesperado, não conseguia dormir. Há poucos dias atrás ele tinha tirado a vida de um outro companheiro dele num acerto de conta. E quando ele cochilava, ele via o companheiro no pé da cama dele. E aí ele queria saber o que era aquilo, não conseguia dormir. Eu digo, se você fosse esperto, meu irmão, se você tivesse consultado para mim antes, você não teria feito isso. Agora ele está livre, agora ele está do outro lado do internet. Você deve para ele, é lógico que ele esteja. Ele está ali sim. E aí é o desespero. Desespero do companheiro. Aí tem que fazer todo um trabalho, para mudar o ponto de vista do outro, né? O outro tem que perdoar, mas esse aqui está devendo. Esse aqui está devendo. Então o esperto não manda ninguém para lá, não. Deixa aqui que eu estou vendo. Opa, estou vendo o cara. Por mais adversário que ele seja meu, estou vendo ele aí. Agora eu mando ele para o outro lado, aí ele me vê, eu não vejo ele. E aí eu quero ver. Entendeu? Então a gente tem que ficar esperto, né?
Então essas coisas não modificam muito. Dizem os benfeitores que violência do mundo, olhem só que dica, se combate com as armas do bem apontadas em nossa própria direção. Como assim? O que é que eu tenho que ver assim? Eu sou, na realidade, um sujeito equilibrado, né? Eu sou uma pessoa bem posta na sociedade, eu pago meus impostos, por mais que eles não voltem para mim, eu não sei como é que eles vão, né? Mas eu sou o cara, não perturbo ninguém, né? Tranquilo, mas é só isso, né? Não é só isso, não. A palavra violência, meus irmãos, exprime todo o pensamento, complementado não por palavras e ações que exteriorizem um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Tudo bem, eu até assim, aqui aparentemente eu gosto do Beto, mas no meu pensamento eu estou esgoelando o Beto. Eu estou querendo, não. Mas da boca para fora eu sou um sujeito acima de qualquer suspeita, tranquilo. Mas aqui dentro, né, aí não vai adiantar. No mundo atual, meus irmãos, acompanhamos muitas vezes com requinte de detalhes as notícias e reportagens sobre os atos mais violentos da humanidade, assustadores. Esse contato diário com os atos extremados do ser humano toma as pessoas as pessoas mais insensíveis, levando a desconsiderar suas pequenas atitudes de violência, esquecendo de colocá-las no rol daquelas que devem sofrer o esforço de transformação no trabalho constante de autoaprimoramento. O cara fez faz coisinha pequenininha, mas ele se esquece que a gente começa assim. Pelas coisinhas pequenas, a gente vai dando linha, né? Vai dando linha, aí depois pega fechando. Vai liberando. E quando a ver, a gente está envolvido também no processo. Então, esta violência que nós temos vendo aí, ela começa nos pequenos atos que a gente faz conosco mesmo e com aqueles que estão mais próximos de nós. A propensão à violência é característica dos espíritos vinculados ao planeta Terra. Lá, isso aqui não é melhor porque nós somos violentos. Nós estamos mais perto da origem do instinto do que realmente desse ser angélico que vamos ser. A gente está muito distante da meta, embora isso não justifique o que estamos fazendo, né? Visando apenas quanto a intensidade e os estímulos necessários para desencadear a ação violenta. Daí o não julgueis, que Jesus se reporta, induzindo-nos pelo raciocínio a buscar uma ausência ao julgar o próximo, porque não sabemos se guardamos em nosso íntimo o mesmo grau de violência que condenamos, esperando apenas as condições propícias para despertar. A gente tem visto coisa impressionante, pessoas pacatas, individualmente, elas são tímidas, elas não se envolvem, aí a gente vê elas no grupo, olha, acontece cada coisa de arrepiar. Vocês sabem a última vez que eu pisei no Estádio Olímpico de Cascavel? Foi uma vez que o São Paulo veio aqui jogar com o Cascavel, que eu nem sei quando é que foi. No dia que eu vi, era só uma torcida que tinha lá, não tinha concorrente. E o dia que eu vi alguém jogar um saco de urina no outro embaixo, eu digo, nunca mais me pego. Nunca mais pisei no estádio. Fiquei com trauma. Eu não posso nem ver uma partida de futebol. Fiquei com trauma. Como é que pode? Não tinha nem, porque ainda se justificaria de jeito nenhum que tivesse uma outra torcida adversária, que tivesse agredido. Não, era uma só. Eu digo, não é possível. Quer dizer, no conjunto, anonimamente, a gente faz coisas impressionantes. Anônimo, quietinho, sozinho, o bichinho fica quieto, né? Veja como é que é as coisas. Então, esse negócio de atirar pedra para os outros, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que verificar primeiro se essa pedra não é direcionada a nós mesmos. Nós ainda temos muita coisa para vencer em nós. Então, de onde se deduz que a violência gera-se dentro de nós mesmos? Isso vem de longe, milênios na nossa retaguarda evolutiva. Segundo o Espírito de Verdade, o maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Será que eu tenho coragem de
dizer, meu Deus, me ajuda, de eu procurar uma ajuda num terapeuta, num psiquiatra, em quem quer que seja, num atendente na casa espírita, eu não consigo vencer a violência que eu tenho em mim. Porque muitas vezes, como médium que todos somos, influenciado pela dimensão espiritual, como eu ainda agasalho esse sentimento em mim, um outro que está do outro lado da vida, por lei de afinidade, se aproxima e potencializa esse sentimento. Quantas vezes a voz assim, isso, dá um chute na canela dele, arrebenta com ele. E eu tenho, bom, a escolha é minha. Eu é que tenho que tomar isso. Dou o chute, porque se eu der o chute, o outro vai dar uma gargalhada aí, ó. Como estou ainda mandando na vida dele, tá vendo? Ainda estou mandando nele. Cadê a minha vontade? Quem de nós não ouve vozes? Quem de nós não ouve vozes? Além disso, ambos caracterizam um sentimento ainda muito imperfeito, que, aliado à ignorância das leis naturais e seus mecanismos de atuação, origina umas ações contrárias a estas mesmas leis, constituindo a violência. Meus queridos irmãos, o maior adversário que nós temos não é externo. O maior adversário que o ser humano tem é a ignorância sobre si mesmo. Ele não sabe quem é. Nós estamos chegando em Marte, nossa nave está chegando lá, e a gente não sabe quem é. Olha o nível intelectual desse povo, mas um nível moral baixíssimo. E é por isso que não pode dar asa para a cobra. Até onde a gente vai? A gente só vai conseguir extrapolar, visitar os outros irmãos nossos no universo, quando a gente tiver condição para tal. Porque aqueles que já evoluíram, eles não se envolvem nas nossas questões, eles nos respeitam. Mas e nós, esse bichinho de orelha violento, vai respeitar o outro? Esse que é o problema. Então tem que ter muito cuidado com isso. Essa ignorância, no entanto, não nos exime de culpa e responsabilidade pelos nossos atos, uma vez que a lei da inteligência suprema está escrita na consciência de cada um. Eu consigo enganar todo mundo, não engano a mim próprio. Eu não consigo me enganar a mim próprio. As imprudências cometidas sem intenção negativa ou consciência perfeita da situação estariam livres de culpa. Então, quando muitas vezes eu faço coisa, mas não tenho consciência do que estou fazendo, a lei divina tem atenuantes para mim. Mas tem um porém aí. Embora o espírito mais adiantado se sinta naturalmente compelido a auxiliar aqueles envolvidos pela sua imprudência. Como é que nós vamos dizer que o nosso anjo de guarda, que o Altino acabou de dizer aqui, falar? Ele está aqui, obviamente, espiando e nos sugerindo coisa. Ele nos propõe sempre opções. Ele nos sugere, ele não faz a nossa tarefa. Nós temos que decidir. Se a gente parar e meditar 10 minutos por dia, a gente escuta na nossa alma a voz dessa criatura querida, que nada mais quer do que o nosso progresso. Nada mais quer que isso. Ele quer que a gente avance, que a gente se equilibre e, fundamentalmente, que se torne um ser humano melhor. Devemos, então, combater a nossa violência interior em todas as suas formas e intensidade, porque com ela e através da lei de sintonia, contribuímos para a sua manutenção entre nós. Muitas vezes, meus irmãos, achamos que não fazemos mal a ninguém, pelo menos diretamente, apesar de fazermos mal a nós próprios diariamente. Você sabia que tem médico que fuma? Você já viu? Médico! Meu Deus! E ele diz para a pessoa, e às vezes é médico que trata do pulmão. É uma incoerência, meu Deus! Como é que esse cara aconselha o outro que não fume, que não pode fumar? Ele fuma. Veja a luta. Então, o indivíduo faz mal a si próprio, agredindo o nosso corpo com fumo, bebidas, remédios e alimentos inadequados ou exagerados, agredindo o nosso campo emocional e psíquico com impaciência, irritação e pensamentos infelizes.
em volta de nós, a ciência já comprovou isso, em torno de 100 trilhões de células, esse organismo aqui, que é comandado por um piloto chamado essência divina, espírito imortal. E se ele ficar bombardeando negativamente isso aqui, chega uma hora que as células, em órgãos extraordinários nossos, enlouquecem. E delas, da loucura dessas células, de tanto serem castigadas, nascem metástases. Difícil de ser recuperado. E a gente desembarca daí a pouco na dimensão espiritual, fora de hora. E quando a gente desembarca fora de hora, não tem ninguém esperando a gente. Isso é fato. Meu filho acabou de vir de São Paulo e não avisou que ia chegar 1 da manhã. Não avisou. Ninguém esperava ele. Estava gritando lá fora. Deu 1 da manhã. Então veja, ninguém espera, né? Porque foi fora de hora. Porque nós temos mais ou menos um tempo aqui na vida da Terra. Então esse pessoal sabe, fulano está para chegar. Vamos, né, esperar a comitiva. Agora quando eu chego fora de hora, ninguém espera. E aí é uma escuridão danada. Então a gente tem que ficar esperto sobre isso, né? A doutrina espírita, meus irmãos, oferece os meios para a aceleração natural da evolução, exigindo, porém, vontade firme, melhoria contínua do conhecimento, e aqui todo mundo pode fazer, e prática incessante do bem. Eu não tenho nada para dar, não tenho um abraço, não tenho um sorriso, não tenho um estímulo para a pessoa, entendeu? Olha para o outro que está pior que você, vá atendê-lo, entendeu? E sempre tem um melhor para cima e outro pior para baixo. Nós estamos sempre no meio, né? Assim é a vida. Como é que eu não posso fazer alguma coisa? Será que só tem que dar coisa? Eu não posso estimular a pessoa para que ela supere as suas dificuldades? Indo para as nossas considerações finais, 2 conceitos da benfeitora Joana de Ângeles. Foi perguntado a ela o seguinte: quando nós, os homens, seremos capazes de construir uma sociedade justa e feliz? Quando é que a gente vai conseguir realmente aprender a respeitar o espaço do outro? Quando é que a gente vai fazer isso? Ela diz para nós o seguinte: quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputa para a supremacia do ego. Como eu boto dinheiro aqui eu mando e vocês calem a boca. Cuidado, muito cuidado, porque tem o troco. Hoje eu estou na função de pai, amanhã possivelmente esses que eram meus filhos serão meus pais. Como é que eles vão me tratar? Será que eles vão conseguir me perdoar ou não superarão a encrenca que eu arranjei com eles? A gente não sabe, né? Quando os adultos se conscientizarem de que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil, pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Basta que a gente faça a nossa tarefa corretamente. Diz André Luiz, através do nosso querido Chico, que não é pela maldade que chegaremos à bondade. Acostumemo-nos a tolerar e a desculpar, corrigindo em nós mesmos aquilo que nos desagrada do outro. Como meu irmão é um espelho que eu tenho, o defeito que eu enxergo nele, não temos dúvida, a psicologia profunda nos diz que é o defeito que eu tenho que corrigir em mim. Mas eu, orgulhoso, egoísta, eu digo, não é comigo, isso não é comigo, não. Eu não tenho isso, é bobagem. Nenhum de nós pode tirar pedra de quem quer que seja. É uma luta contínua para vencer essa violência que temos dentro de nós
e, consequentemente, projetar isso na nossa contribuição na sociedade. Aí sim a coisa começa a se ajeitar. Imensamente gratos pelo carinho, né? Desejando a todos muita paz. Muito obrigado. Obrigado. Vamos continuar nessa mesma sintonia, no nosso pensamento elevado no Pai Criador. Vamos agradecer por esse momento tão satisfatório, tão esclarecedor, que aprendemos um pouquinho mais, né? Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós vos agradecemos por esta oportunidade que nos deste. Agradecemos por esta casa socorrista que nos dá o alimento para o nosso corpo e para a nossa alma. Agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Enfim, Senhor, agradecemos por estarmos aqui convivendo na paz e no amor. E pedimos ao nosso anjo guardião, ao nosso Mestre Jesus e todos os nossos amigos da espiritualidade que possam nos proteger, nos amparando, nos dando equilíbrio para que possamos dar sequência à nossa missão enquanto aqui encarnados, com muita paz, com muito amor e com muita luz. Agradecemos por tudo que nos tem dado, Senhor, e que assim seja. Podem continuar.